A paz do Senhor Jesus Cristo. Nesta noite, de uma forma diferente, nós vamos ministrar a palavra de Deus aqui no templo. Apesar de ainda estar em vigor a quarentena, nós vamos ministrar a palavra de Deus aqui dentro do templo. A igreja está vazia, não tem ninguém, nem mesmo os músicos vieram para fazer a parte do louvor. Eu quero ministrar uma palavra de Deus que tenho certeza absoluta vai ser de grande valia para os nossos dias, aos nossos corações. Antes de anunciar qual é o tema ou mesmo o título desta pregação, quero desde logo fazer aqui novamente a chamada para os nossos pregadores. Quando terminar essa quarentena, e eu sei que vai terminar, fica o questionamento: será que o pastor não quis dar oportunidade? Eu chamei para fazer a gravação na minha casa, ou para gravar a pregação e me enviar, eu colocaria ali naquele canal. E também, eu não posso ir lá. Tudo bem, eu venho gravar você aqui no templo. Você me avisa, marca horário, por exemplo, para o culto de amanhã. Você vem, eu não posso às 7 horas da noite. Você vem um horário mais durante o dia, eu faço a gravação e a transmissão durante a noite. Tá? Então esse é um convite, mas não é obrigatório. Se não tiver um pregador que queira, eu volto aqui no domingo e faço a ministração da palavra sem nenhum problema. Na noite de hoje, nós vamos falar sobre certeza da salvação. Um momento de oração e depois eu anuncio o título da pregação. O tema é a certeza da salvação. Vamos falar sobre a certeza da salvação. E um nome para esta pregação. Tema é diferente de nome, já expliquei isso algumas vezes. A diferença entre tema e título é que o tema é o assunto que a gente vai falar a respeito. O nome é um título que você coloca naquela pregação. Por exemplo, o Sermão da Montanha. Sermão da Montanha, Jesus não falou sobre montanha, né? Jesus não está falando a respeito disso aqui, ele é um título. O tema está ali sobre vários princípios que Jesus falou, não é isso que vamos falar hoje, tá bom? Então, um momento de oração, e depois da oração eu leio a palavra que vamos usar nesta noite. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, eu busco do Senhor toda a ajuda necessária do Espírito Santo, como sempre aconteceu aqui neste lugar. O Senhor me usou por várias vezes, e outros pregadores que revezaram comigo aqui neste púlpito foram instrumentalidade da tua graça, mas sempre na dispensação do teu Espírito Santo, na ajuda do teu Espírito Santo, na dependência do Espírito Santo. Então, neste momento, buscando a necessária ajuda do Espírito Santo, para que a ministração desta palavra seja a graça do Senhor derramada de forma abundante, até superabundante na vida de cada um. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, é a oração em nome de Jesus. Amém e amém. Na verdade, nós vamos ler vários textos da palavra de Deus e vou anunciar agora o título da ministração desta noite: 7 sinais de que eu sou um filho de Deus. Esse é o título desta pregação: os 7 sinais de que eu sou um filho de Deus. O tema, certeza da salvação, sem dúvida, é o tema mais importante. Não tem nada mais importante no tempo que nós estamos vivendo. Acho que você tem acompanhado os noticiários, a menos que a informação seja falsa, me parece que não. Aqui, vizinho nosso, na cidade de Mococa, a primeira vítima desse vírus fatal, ou seja, a primeira morte causada por esse vírus, tá? Então, não temos certeza se alguns dos filhos de Deus aqui da nossa cidade, aqui da nossa denominação, vai ser vítima desse vírus. Isso nós não temos certeza, não podemos ter essa certeza, mas é possível ter certeza da salvação. Qualquer verdadeiro cristão pode ter certeza da salvação, e nada é mais importante do que ter essa certeza, do que ter a segurança de caminhar na vontade de Deus. Então, esse é um tema sem dúvida relevante. Falar a respeito de 7 sinais não significa que esses 7 sinais eles sejam alternativos.
não são alternativos, são cumulativos. O que é isso, pastor? Eu explico. Alternativo é assim: se você tiver um ou outro sinal, significa que é um filho de Deus. Eu tenho um desses 7 sinais, então eu sou um filho de Deus. Não é cumulativo. É necessário, se sou um filho de Deus, inevitavelmente eu terei de forma cumulativa esses 7 sinais. É possível que alguns sejam mais evidentes do que outros, mas que como filho de Deus eu terei os 7 sinais, eu terei. Uma outra informação importante é que este rol que estamos apresentando aqui, ele não é taxativo, é exemplificativo. O que significa dizer? Explico novamente. Significa dizer que não é tudo. Se eu tenho esses 7 sinais, não tem mais nada que eu terei como filho de Deus. Sim, tem muita coisa. O tempo não permite falar de fato nem de forma detalhada sobre cada um deles. Não quero estender tanto essa ministração, muito embora na igreja eu tenha a tendência de me empolgar um pouco mais, né? Só que vou tentar resumir de uma maneira que você não se canse ao ouvir a ministração desta palavra. Então, o primeiro sinal de que eu sou um filho de Deus, tá? Qual é o primeiro sinal de que sou filho de Deus? Estamos falando sobre certeza de salvação e dos 7 aqui de uma forma simbólica, porque 7 na linguagem de Deus significa uma totalidade, tá? Então estamos tentando aqui fazer esse resumo para que eu possa ter essa certeza. Como faço para saber? Como eu tenho a garantia da minha salvação? Qual é a certeza da minha salvação? Eu dou uma analisada nesses sinais. Esses sinais estão na minha vida? Estão presentes em mim? Se eles não estão, eu preciso rever os meus conceitos e analisar onde é que está o problema, por que esses sinais não estão evidentes na minha vida. Então, o primeiro dos sinais é receber Jesus como o único e suficiente Salvador. Vou ler alguns textos e fazer aqui o mais breve possível o comentário, porque são 7 sinais diferentes. Se for pregar detalhadamente sobre cada um deles, eu vou ficar mais de 1 hora ministrando aqui e você não vai ter paciência para ficar ouvindo. Eu ficaria sem nenhum problema. Veja só, João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 ao 13, diz assim, veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. 1 João capítulo 5, versículo 1, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, e que ele é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Quem ama a Deus vai amar Jesus também. Romanos 10, do 8 ao 10, diz assim, mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, o primeiro sinal, a primeira evidência de que eu sou um filho de Deus, é o meu relacionamento, a minha compreensão em relação a Jesus. Quem é Jesus para mim? Jesus é o meu Senhor? Eu recebi Jesus como meu único e suficiente Salvador? Ou eu estou dizendo que sou filho de Deus porque participo de uma religião, frequento uma igreja, tenho algum tipo de fé em alguma coisa ou em algum ser? Isso não me faz filho de Deus. Está escrito que os seus, quem são esses? Os judeus chamados de povo de Deus. Israel foi chamado para ser povo de Deus. No entanto, está escrito que os seus não o receberam, mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, para ser filho de Deus, eu preciso receber Jesus como meu único e suficiente Salvador. Não existe filho de Deus fora de Jesus. Ninguém que está fora de Jesus é filho de Deus, só quem recebeu Jesus. Todos os textos que eu li
indicam exatamente isso. E mesmo aqueles judeus, o próprio Jesus vai dizer para aquele povo que se sentia de Deus, achava que era povo de Deus, lá no Evangelho de João, no capítulo 8, 44, ele vai dizer assim, vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo ele foi assassino e nunca esteve ao lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é o seu costume, pois é mentiroso e pai de todas as mentiras. Então agora alguém que se sente e chega a dizer para o próprio Jesus, nós não somos nascidos de prostituição, nós temos um pai que é Deus. Primeiro fala que Abraão era o seu pai. Jesus vai dizer, se Abraão fosse o vosso pai, vocês não estariam querendo me matar. Abraão não tinha esse sentimento. Então Jesus vai ser claro, vai ser objetivo e vai falar exatamente isso para aquele povo. Vai dizer, vocês são filhos do diabo. Então, se eu sou filho de Deus, Jesus para mim é Senhor. Se eu sou filho de Deus, eu acreditei no meu coração, eu criei que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tá? E acredito que Ele é o Cristo, Ele é o Salvador. Eu recebi, é uma condição que é imposta para que seja filho de Deus. Não há filho de Deus fora de Jesus Cristo, não existe. Não existe cristianismo sem Cristo. Então, se quero ver o sinal de que sou filho, eu penso, quem é Jesus para mim? O que a cruz significa para mim? O que o sacrifício substitutivo tem a ver comigo? Jesus é meu Senhor, eu me entreguei a Ele. Se me entreguei a Ele, eu sou filho de Deus. Se eu ainda não me entreguei a Ele, então eu não posso ter certeza da minha salvação. Toda pessoa que não tem certeza da sua salvação é porque ainda não entregou a sua vida para Jesus e não recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quer ter certeza da salvação? Entregue a sua vida para o Senhor Jesus. Então este é um sinal de que sou filho de Deus, ter recebido Jesus como meu único e suficiente Salvador. Repito, veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, esse novo nascimento, esse entrar para a família de Deus, só ocorre na vida daquele que reconhece Jesus como o único e suficiente Salvador. Este é o primeiro sinal e esta é a condição. É lógico que cada um desses sinais, cada um desses tópicos merece uma ministração específica. Eu ficaria aqui o restante do tempo falando só a respeito da necessidade de se entregar a Jesus, da necessidade de reconhecer o senhorio de Jesus, da necessidade de me importar com o significado da cruz, com o significado daquela morte, com o significado da encarnação do Filho de Deus. Eu teria que gastar aqui um tempo todo para pregar só a respeito deste sinal, mas este é um sinal que todo verdadeiro Filho de Deus tem. Todo verdadeiro Filho de Deus tem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Este é o primeiro sinal, não tem um sinal mais importante do que este. Se Jesus não é Senhor de alguém, ele não é Filho de Deus. Tá? Então, segundo sinal, a pessoa, o primeiro também é uma pessoa, Jesus, a pessoa do Espírito Santo. É o meu relacionamento com o Espírito Santo. Veja só, ninguém pode vir a mim, João 6,44, se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Para quem estuda a Bíblia Sagrada sabe que a maneira como o Pai traz até Jesus é pelo Espírito Santo, porque está escrito lá em João capítulo 14, versículo 17, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber.
eu tenho o Espírito Santo? Se eu não tenho o Espírito Santo, por que eu não tenho o Espírito Santo? Está dizendo quem é que não pode receber o Espírito Santo. O mundo não pode receber o Espírito Santo. Mas se eu sou filho de Deus, eu posso receber o Espírito Santo. Também, João 16, versículo 8 ao 11, vai estar escrito assim, ó: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, aqui existem algumas colocações que também, cada uma com condições para se fazer uma ministração específica. Mas das funções do Espírito Santo, aqui estamos destacando aqui, diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. E aí vai dizer assim, falou também da justiça, do juízo, não vou falar a respeito disso, mas ele disse assim: do pecado, porque não crê em mim. Então o pecado que faz com que uma pessoa não seja filho de Deus, não é porque ele usa drogas, não é porque ele se prostitui, não é, mas eu acho que eu estou pisando na bola, no português vulgar. Não é as coisas erradas que uma pessoa faz que faz com que ele não seja filho de Deus. Eu não estou dizendo que um filho de Deus viva de uma forma errada, eu só estou dizendo que o pecado que o Espírito Santo tem a função específica de convencer é o pecado de não crer em Jesus. Quem não crê em Jesus não é filho de Deus. Foi o primeiro sinal que nós colocamos. E agora, quem é que me convence de que Jesus é Senhor? Quem me convence, quem me faz entender o mistério da cruz? Se estudamos a carta de Paulo aos Romanos, aos Efésios, que estamos estudando agora, todas as cartas apostólicas vão apontar exatamente para esse mistério, a respeito de que Jesus, ele é revelado pelo Espírito Santo. É um mistério que esteve oculto e para muita gente ainda está oculto, mas se eu sou um filho de Deus, esse mistério me é revelado, e ele me é revelado pelo Espírito Santo. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 13, diz assim: nós nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Então, que sinal eu tenho de que eu sou filho de Deus? O sinal é: Jesus Cristo é meu Senhor. Eu creio na morte sacrificial, eu creio que aquele sacrifício foi em meu lugar. Eu creio que Ele é Deus, que Ele é Senhor, e que Deus o ressuscitou dos mortos. Eu entreguei a minha vida a Ele. Como? Pelo Espírito Santo. Eu recebi o Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo. Eu sou mais batizado com o Espírito Santo. Falar sobre batismo com o Espírito Santo é um assunto que merece uma pregação também, um tema específico só a respeito da pessoa do Espírito Santo. Se você estuda um homem que eu tenho citado aqui em alguns dos estudos que faço na quarta-feira, como por exemplo Martyn Lloyd-Jones, que é um dos grandes estudiosos que já morreu há algum tempo, mas ele tem muitos escritos importantes, ele vai falar a respeito do batismo com o Espírito Santo. Apesar de parecer que ele não acredite, você vai entender que ele defende exatamente o batismo com o Espírito Santo da mesma forma que nós entendemos que não é a todo aquele que é filho de Deus, ele já tem o Espírito Santo. Tudo bem, todo aquele que é filho de Deus tem o Espírito Santo. Não é possível ser filho de Deus sem o Espírito Santo, mas além de ter o Espírito Santo, é possível que você, como filho de Deus, também seja batizado com o Espírito Santo, que você tenha mais do Espírito Santo, tá? Jesus fala a respeito disso, quando ele fala, antes da sua morte, ele fala para os discípulos para ficarem em Jerusalém, ele fala na sua ressurreição, ele sopra sobre os discípulos: recebei o Espírito Santo. Eles já tinham o Espírito Santo, e como filho de Deus, numa certa medida, todo filho de Deus já tem o Espírito Santo, mas o batismo com o Espírito Santo só aconteceu em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2.
E todo verdadeiro filho de Deus pode sim ser também batizado com o Espírito Santo. Mas não é sobre o batismo com o Espírito Santo que eu estou falando. Eu estou falando sobre um sinal de que eu sou filho de Deus. É o Espírito Santo. É o que eu tenho do Espírito Santo, é o que eu recebo do Espírito Santo. É o meu relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. Sinto a presença de Deus, eu tenho comunhão com o Espírito Santo de Deus. Se sou filho de Deus, Deus colocou em mim o Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo. O mundo não tem, mas eu tenho. Quem não é filho de Deus não tem o Espírito Santo. Você ouve muita gente falar pelo Espírito Santo, mas nem sabem o que é o Espírito Santo. Tá? Então, sou filho de Deus? Sim. Tenho certeza da minha salvação? Por quê? Porque o Espírito Santo está dentro de mim. Pastor, para falar a verdade, eu não estou acreditando muito, eu não estou tendo tanta segurança, eu não sei, estou tentando, né? Quando você pergunta para o cristão, você tem certeza da sua salvação? Ele fala assim, eu estou tentando. Ele não entendeu o que é salvação ainda, e ele não tem a medida necessária do Espírito Santo, porque se você tem o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus vai confirmar no seu coração que você é filho de Deus. Está escrito isso na palavra de Deus. Quem dá certeza da salvação para um filho é o Espírito Santo de Deus. Eu não estou tendo esta comunhão. Se você está inseguro quanto à sua salvação, pode ser que esteja faltando da pessoa do Espírito Santo. Eu já recebi Jesus como meu único e suficiente Salvador. Aproveite esse tempo que você está tendo de quarentena, dobre o seu joelho diante do Senhor e busque o Espírito Santo. Jesus deixou isso claro, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele que lhes pedir. Então todo aquele que pede o Espírito Santo, se é filho de Deus, vai ter o Espírito Santo. Se você tem insegurança quanto à sua salvação, pode estar faltando mais do Espírito Santo para você, porque este é o sinal, o segundo sinal que estamos vendo aqui. Terceiro sinal, relacionamento com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada, com o livro sagrado, com as Escrituras sagradas. João 3,5 diz assim, Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 15,3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, pela palavra que vos tenho dito, pela palavra que vos tenho dado. Então veja só, tenho certeza da minha salvação? É sobre isso que estamos falando. O tema é este, a certeza da salvação. Jesus é meu Senhor, eu conheço Jesus como meu único e suficiente Salvador. O Espírito Santo tem trabalhado na minha vida, tem colocado essa segurança de que sou um filho de Deus, tenho tido um bom relacionamento com o Espírito Santo. A palavra de Deus significa para mim, como Jesus chega a dizer, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus, que vem de Deus. Então veja só, o relacionamento de um verdadeiro cristão com a Bíblia Sagrada não pode, não deve ser raso, e não é raso, porque uma das primeiras evidências do novo nascimento se dá pela palavra. Quando Jesus fala a Nicodemos que quem não nascer da água, capítulo 3 de João, e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, a água tem vários símbolos, mas uma das principais simbologias da palavra de Deus é a água. Essa é a água, que é a palavra viva de Deus, que vem e limpa a nossa vida. Jesus chega a dizer, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então, um dos sinais de eu ter nascido de novo é estar apaixonado pela palavra de Deus. Você ouviu só um pedacinho dessa pregação e já está indo lá para o final para ver. Você não consegue ouvir uma pregação até o fim. Você já pega um livro. O que será que está querendo dizer? Você não consegue ler a Bíblia Sagrada, você não consegue gastar tempo com a palavra de Deus. Sem dúvida, este tema também é tema para uma pregação de horas a fio.
porque é uma doutrina totalmente espalhada por toda a Bíblia Sagrada. Deus vai dizer para Josué, quando ele assume o seu posto no lugar de Moisés, ele diz: Moisés, meu servo, é morto. Aí ele vai dizer: do jeito que fui com Moisés, eu vou ser com você, não te desampararei, não te deixarei. Ele dá todas as orientações e diz assim: não cesse de ler esse livro, antes medita nele de dia e de noite. Então veja só, ler a palavra de Deus não é uma opção, não é opcional. Se eu sou filho de Deus, inevitavelmente, num bom sentido da palavra apaixonado, eu sou apaixonado pela Bíblia. Se a Bíblia não me apetece, se eu prefiro um gibi, se eu consigo ficar 2 horas diante de uma novela, diante de um filme, diante da TV, mas eu não consigo ficar 15 minutos diante da Bíblia, por que estou falando 15 minutos? Porque se você gastar 15 minutos por dia com a Bíblia, você consegue ler a Bíblia inteira em 1 ano. Sabia disso? Pode fazer um cálculo aí e você vai entender que por volta de 15 minutos você lê a Bíblia inteira em 1 ano. E quanta gente que já faz 10 anos que está em uma igreja, ou na nossa igreja mesmo, e ainda não leu a Bíblia inteira. Sou filho de Deus? Sim, eu sou filho de Deus. Uma das evidências que sou filho de Deus: a Bíblia Sagrada. Os crentes já foram apelidados de os Bíblia, viu? Andar com a Bíblia debaixo do braço. Isso aqui era a figura de um verdadeiro cristão há algum tempo. Eu falava, era o desodorante do crente, né? Por quê? Porque essa é uma evidência de que eu sou filho de Deus. É pela palavra de Deus, é pela Bíblia que nós alcançamos a nossa salvação, inclusive. Ninguém, se não ouvir a palavra, já li lá a respeito de ter recebido Jesus, Romanos fala que é se com o coração crer e com a boca confessar. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Eu não vou voltar lá naquele tópico. Mas então, uma das evidências de que eu sou um filho de Deus é que a palavra de Deus é o livro de cabeceira, é o principal de todos para mim. Eu estou falando com conhecimento de causa. Já estudei e já li dezenas, se não centenas de livros. No mundo jurídico, você tem, quem está fazendo direito, ou quem já fez sabe, você tem que ler muitos e muitos livros, mas de todos que li até hoje, nenhum se compara à palavra de Deus. O meu livro continua sendo a Bíblia. Meu livro não é o vade-mecum. Não me interessa mais o Código Penal, o Código Civil, do que interessa a Bíblia Sagrada. A Bíblia é mais importante do que toda a legislação do mundo. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, este é um sinal de que eu sou um filho de Deus. Quarto sinal: santificação. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. 1 João capítulo 3, versículo 2 e 3 diz assim, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então, 2 versículos apenas, é outro tema para a pregação inteira, falar sobre santificação, é doutrina da palavra de Deus. Eu sou filho de Deus. Qual é um dos sinais de que eu sou filho de Deus? A santificação. A Bíblia se dirige aos crentes em toda parte como aos santos que estão em Roma, aos santos que estão na igreja de Éfeso e daí por diante. Todo verdadeiro cristão, na palavra de Deus, é chamado de santos. E a doutrina da santificação é, como diria o mundo jurídico, condite sine qua non, condição sem a qual não, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, como sei se eu sou filho de Deus? É só dar uma olhada para a maneira como eu estou vivendo.
Se para mim, eu não vejo por aí, num português vulgar, tanto faz a água correr para baixo como para cima, tanto faz. Ah, não vejo por aí não, a salvação é pela graça, a salvação não é pelas obras. Quem pensa desta forma, nunca entendeu o que significa de fato predestinação, nunca entendeu o que significa a doutrina da eleição, nunca entendeu o chamado específico, porque quem foi chamado de forma específica, não só de forma geral, ele sabe que uma das coisas para o que ele foi chamado é exatamente para a santificação. Essa é a vontade de Deus, está escrito na Bíblia Sagrada, há uma doutrina em toda a Bíblia falando a respeito disso. Então, eu me preocupo com a minha maneira de vestir, ou tanto faz, eu posso postar essa foto na rede social, eu não estou nem aí se vai chamar atenção, se não vai chamar atenção, se a Bíblia Sagrada condena ou se não condena. A Bíblia fala, viu? A Bíblia fala a respeito de traje honesto, principalmente, me perdoe aqui falar a respeito das mulheres, viu? Porque a Bíblia fala a respeito disso, e eu estou falando como homem, porque o que chama a atenção para um homem, geralmente é o corpo da mulher, e a Bíblia Sagrada fala como a mulher deve se vestir. Assim se ataviavam as santas, a Bíblia Sagrada dá orientação a respeito disso. Mas se você pensa diferente, estou falando sobre vestir, santificação é uma das coisas, apenas a santificação não é só na vestimenta que você vê. A santificação, na verdade, ela é interna, ela vem de dentro para fora, ela é um efeito da regeneração. Tá? Então veja só, sinal de que sou filho de Deus. Todos que nele têm essa esperança, está lá, ó, todos que nele têm essa esperança. Que esperança, amados? Agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como ele também é puro. Então, se alguém acha que é filho de Deus, mas o camarada usava drogas e continua usando, vivia uma vida devassa, prostituição e tantas outras coisas, pornografia, viciado em vídeo pornográfico, em jogo do inferno e tantas outras coisas reprovadas por Deus, e não houve na vida dele nenhum tipo de mudança. Como alguém pode imaginar que possa ter certeza da salvação se não teve nenhuma mudança, nem do lado de dentro, quanto menos pelo lado de fora? Então veja só, uma evidência, um sinal de que eu sou filho de Deus. Todos aquele que tem nele essa esperança, purifica-se a si mesmo. Então um filho de Deus, um cristão verdadeiro, se preocupa com a santificação, se preocupa com tudo aquilo que tem a ver com o bom andamento do reino de Deus, e se afasta do pecado. Ele busca sim a vontade de Deus e procura sim a santificação, tá certo? Então este, sem dúvida, é um sinal de que eu sou filho de Deus. Estou purificando a mim mesmo, estou me santificando, estou lutando contra o pecado, mudando de comportamento, sou um filho de Deus. Isso não serve mais para mim, isso está errado, não serve mais para mim. Está entendendo? Então, sinal de que sou filho de Deus. Outro sinal que sou filho de Deus, o quinto sinal agora, meio que correndo contra o tempo, correção. Hebreus 12:8 diz assim, mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Vou ler na versão viva para você entender o mesmo versículo. Se Deus não os castiga quando é preciso, como outros pais castigam seus filhos, então isso significa que afinal de contas você não é realmente filho de Deus, e que você na verdade não pertence à sua família. Olha só, Apocalipse 3,19, eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Tudo que li aqui está no Novo Testamento, não é coisa da velha aliança. Tanto Apocalipse está no Novo Testamento, como a carta aos Hebreus também está no Novo Testamento. O pastor não sabe, olha, se o pastor soubesse
o que eu ando, meu Deus, o que eu já fiz na minha vida, você não tem ideia. Eu não quero nem saber, para te falar a verdade. Prefiro nem saber. Mas se você é filho de Deus, pode ter certeza absoluta, não vai ficar barato. Porque a minha Bíblia diz que todo filho é corrigido. Que assim como um pai corrige o filho que ama, Deus também corrige os seus filhos. Se faço todo tipo de coisa errada e eu não sou corrigido por isso, então significa que eu não sou filho de Deus. Eu não estou dizendo que eu não erre, eu não estou dizendo que eu não seja pecador, eu não estou dizendo que eu não tenha defeitos, eu estou dizendo que já paguei muito caro por muitos erros. Eu não estou falando sobre pagar os meus pecados, porque os meus pecados já foram pagos lá na cruz do Calvário. Eu não estou falando sobre estar salvo por praticar boas obras, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que alguém que é filho de Deus não vai andar mais do mesmo jeito que andava, vai procurar a santificação, mesmo porque, se ele não procurar a santificação, o Pai vai corrigi-lo, o Pai vai castigá-lo, pode ter certeza absoluta disso. Isso é doutrina na palavra de Deus. Jesus está falando, em Apocalipse foi ele que diz: eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Então, esse é um sinal de que eu sou um filho de Deus. Quando as coisas erradas, o jeito errado, quando eu entro pelo caminho errado, as mentiras, as coisas que não agradam a Deus, quando elas simplesmente são cobradas. Muitas vezes Deus nos coloca contra a parede em alguns aspectos, né? E simplesmente vai chamar atenção mesmo. Às vezes, se a questão foi pública, até em público. Por muitas vezes eu já pedi perdão em público. Quem acompanha meu ministério sabe disso. Se o meu erro foi em público, eu tenho que pedir perdão em público. Se o meu erro foi particular, eu tenho que pedir perdão para aquela pessoa. Por quê? Porque Deus castiga e corrige. Esse é um sinal. Se uma coisa errada que faço, se uma coisa errada que vivo, se um caminho errado que eu assumi, e Deus me deixa, ele simplesmente não, ele não deixa, ele vai corrigir. Se eu sou filho, eu vou ser corrigido. Tá certo? É isso. Sexto sinal, o tempo é curto e o conteúdo é longo, bastante, muito extenso. Sexto sinal é a vida de oração. Vida de oração. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 diz: orai sem cessar. Lucas 18, 1 diz: contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Essa não foi a única parábola e não foi o único lugar onde Jesus falou a respeito do dever de orar sempre e nunca desfalecer. Colossenses 4:2: perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Efésios 6:18: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Falar sobre oração e vida de oração, outro tema, cada um desses, observe, é um tema, é um sinal que nós colocamos aqui, mas é um tema para uma pregação específica sobre a vida de oração. É uma doutrina. Você não vai encontrar um filho de Deus que tenha entrado no cânon sagrado, que tenha entrado na história da Bíblia Sagrada, que não estivesse ligado a uma vida de oração. Tudo começa com uma vida de oração, tanto na Bíblia Sagrada como nos dias em que nós vivemos. Um dos grandes homens de Deus que já não está também na terra mais, chamado de David Wilkerson, o ministério dele, conhecido no mundo inteiro como missão, quando você ouve falar sobre missão desafio, desafio jovem, eu não estou falando da nossa denominação, toda vez que você fala de recuperação, de casa de recuperação, isso nasceu na vida de David Wilkerson, e tudo começou quando ele, que tinha o costume de, como pastor, que tinha tempo
sobrando, ele simplesmente gastava pelo menos 2 horas lá na noite, na madrugada, para ficar assistindo TV, e um dia o Espírito Santo falou para ele assim: por que você não vende a sua TV e não passa essas 2 horas em oração? E aí, quem quiser, leia o livro da Cruz e o Punhal, assista o filme da Cruz e o Punhal. O livro é muito melhor do que o filme, e vai descobrir que a história dele virou um filme, que a história dele revolucionou não só os Estados Unidos, mas chegou até no Brasil, chegou em muitos outros lugares. Por quê? Porque este era um homem que tinha uma vida de oração. Alguém que diz que é filho de Deus, né? Mas não tem tempo para orar. Alguém fez a seguinte brincadeira, né? Você diz que quer morar eternamente com Deus, quer morar no céu, mas não consegue ficar 5 minutos em oração, né? E quer morar eternamente com Deus? Eu sou filho de Deus. Se eu sou filho de Deus, eu quero viver uma vida de oração. É um dos benefícios da cruz. A Bíblia Sagrada diz que foi lá naquela cruz, tudo começou ali, né? O véu se rasgou de alto a baixo. Não fomos nós quem abrimos o céu, foi Deus, através de Jesus. Tudo começou em Jesus. E o véu aberto significa: posso entrar na presença de Deus em oração, posso permanecer diante do meu Pai em oração. E tenho aqui toda uma doutrina, todo um ensinamento, muitas parábolas. Estou falando só de Novo Testamento, mas lá no Velho Testamento você vai encontrar Daniel, que orava pelo menos 3 vezes por dia, e Deus deu a ele revelação de sonhos. E ficaria falando aqui de homens que viveram oração, porque eram filhos de Deus. Então, como filho de Deus, eu tenho uma vida de oração. Eu gasto algum tempo da minha vida diante do Senhor. O véu se abrir fez alguma diferença para mim? Porque para algumas pessoas dá a impressão que tanto faz o véu, nem sei o que significa isso, né? Tem gente que nem sabe o que significa. Mas se eu sou filho de Deus, eu sei porque aquele véu se abriu, e eu então quero ficar diante de Deus em oração, e a minha vida de oração vai me dar esse sinal. Eu não estou falando de você dar sinal para os outros, eu estou falando de sinal para mim. Eu estou falando dos meus sinais, para que eu analise se eu sou um filho de Deus ou não. Eu não estou dizendo você não é um filho de Deus, ou você não, eu estou dizendo o seguinte: tudo isso que estou falando aqui serve para mim? A minha vida de oração, sou corrigido quando cometo erro? Tenho o Espírito Santo de Deus, como colocamos aqui? Tenho um relacionamento com a palavra de Deus? Tenho a santificação? Jesus é o meu Senhor? Se sou filho de Deus ou não? Por quê? Porque se isso cumulativamente não faz parte da minha vida, eu não posso ter certeza da minha salvação. Eu não sei se sou filho de Deus ou não. Tanto faz de um jeito como de outro. Não tem correção, está tudo, posso fazer qualquer coisa que está tudo bem. Então, quem não é corrigido não é filho. É o que está escrito, não foi eu que inventei isso. 7º e último sinal, o tempo voa. Nem sei se você vai ter tanta paciência, já está com quase 40 minutos essa pregação. Amor aos irmãos. Amor aos irmãos. Veja só, João 13:34: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vos ameis uns aos outros. Interessante que ele diz, é um novo mandamento. O presbítero Adilson pregou em um retiro nosso, lá na fazenda Campo Alegre, exatamente nesse tema aqui. Por que Jesus disse que era um novo mandamento? Alguém diz, mas já tinha mandamento, amar ao próximo como a si mesmo. Não, ele não falou amar ao próximo como a si mesmo, não foi isso que ele disse. É por isso que o mandamento é novo, é porque ele diz, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Não é como a si mesmo, é do como ele amou, tá? É o amor de Coríntios 13, inclusive, tá? É mandamento, não é uma coisa que eu inventei. 1 João 4, do 7 ao 8 diz assim, amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João ainda, capítulo 4, só que do 10 ao 12, vai dizer assim, nisto
está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e a nós enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Versículo 14 e 15 diz assim, nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos aos irmãos. Quem não ama seu irmão, permanece na morte. Qualquer que odeia o seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Versículo 9 do capítulo 2, o mesmo João vai dizer, aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Então, quem não ama ao irmão, eu não estou falando de amor ao ser humano, porque tem gente que parece que consegue amar o chefe, uma série de outras pessoas aí. Eu sei que é meio que contraditório o que eu disse. Já ouvi muita gente falar, mas lá no mundo tem gente que consegue amar um colega de trabalho, mas não consegue amar os irmãos da igreja, não consegue amar o pastor, não consegue amar os membros da igreja, os membros da comunidade. E o mandamento é que amei-vos uns aos outros. Ele não está pregando para ímpio, ele está pregando para a comunidade. Jesus está pregando para os discípulos. A Bíblia Sagrada não foi escrita para o mundo, a Bíblia Sagrada não foi escrita para o ímpio, a Bíblia Sagrada foi escrita para os filhos. Então o amor que devo